Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática aqui comigo, professor Alexandre dos Santos. E o que teremos na nossa aula? Nossa aula de número 53, nós temos como objeto de conhecimento organização dos dados de uma variável contínua em classes. Detalhamento aí. Classificação das frequências de uma variável contínua de uma pesquisa em classes, de modo que resumam os dados de maneira adequada para a tomada de decisões. Muito bem, né? Então, vamos à nossa aula. Muito bem, como vimos no nosso detalhamento da aula, né? Tem ali essa frase, tomada de decisões. O que isso quer dizer, professor Alexandre? Então, vamos agora assistir um vídeo aí falando um pouco sobre isso. Vamos lá. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Falaremos um pouco sobre a estatística. E o que é estatística, professor? Podemos dizer que é uma área da matemática que pesquisa e investiga dados. Para quê? Iremos catalogá-los, classificá-los e apresentar os resultados. Para que são importantes? Olha, são importantes para resolvermos diversos problemas, influenciando na tomada de decisões. Vejamos um exemplo. Foi observado um aumento no número de atendimentos em um hospital público, onde pessoas de lugares distantes da cidade estavam recorrendo a esse serviço de emergência. Onde construir um novo hospital? Aqui ou aqui? Para tomarmos essa decisão, vamos recorrer às estatísticas. Para isso, será necessário fazer um levantamento do número de habitantes da região. Entre eles, iremos coletar a quantidade de homens, de mulheres e de crianças. Também precisaremos saber quais são os tipos de enfermidades e as suas possíveis causas. Aí sim, com todos esses dados levantados e através das estatísticas, será possível tomarmos uma decisão onde será o melhor local para construirmos esse novo hospital. Muito bem, tchau, tchau, até a próxima. Obrigado aí, professor Alexandre, né? Cabeludo e barbudo ainda aí, ó. Muito bem. Vimos aí um exemplo, tá? Sobre um exemplo de tomada de decisão, né? Envolvendo estatística, que é o nosso assunto, né, da nossa aula. E muito importante, porque essa tomada de decisão, né, é onde será construído um hospital. Qual é a melhor localização numa cidade, né? Então, tem que ser baseado em estatística, tá? E nós vimos aí os bairros, né? Qual é a demanda, quais são, como que né? Como que são as características dessa população que está naquele bairro, qual é a densidade desse bairro, qual é a densidade demográfica, né? Quantas pessoas existem lá, como são essas pessoas, quantas mulheres, quantas crianças, quantos idosos, né? Então, as enfermidades que estão, né, envolvendo ali essa área. Então, tudo isso faz parte das estatísticas. Tá? E essas decisões devem sim ser tomadas baseadas nas estatísticas. Vamos então falar um pouco aqui sobre frequência. O que é frequência na estatística? Então agora nós vamos aprender o que são as frequências de uma pesquisa. E aí nós temos a frequência absoluta, que nós vamos aqui então colocar um Fzinho de frequência absoluta. O que isso significa? Quando eu coloco o F, estou falando de frequência absoluta. Ok. O que ela é? É o número de vezes em que uma determinada variável assume um valor. Tá? Nós já veremos aqui como isso é simples. Para isso, vamos analisar um primeiro exemplo que diz o seguinte.
foi realizada uma pesquisa sobre a preferência musical dos profissionais de educação do CMEAN. Foram entrevistados aleatoriamente e as opções preferenciais dos entrevistados organizados na tabela a seguir, tá? Aqui é uma pesquisa fictícia, tá? Somente aqui para a nossa problematização do nosso exemplo. E aí o seguinte, na primeira coluna, lembra que nós vimos aqui, né, que é importante organizar os dados. Então, primeiramente, numa tabela. Na tabela, nós temos na vertical, né, ó, duas colunas. A primeira coluna sobre o gênero musical. Na segunda coluna tem o Fzinho, que nós vimos agora. O que é o Fzinho? Esse F minúsculo está dizendo que é a frequência absoluta. E o que é a frequência absoluta? Vamos lá. Ó. Gênero musical, na primeira linha agora. Ó. Nós estamos falando na linha, é sempre na horizontal. Tá bom? Então, na primeira linha, nós temos o boi-bumbá. Tá? E aí, ganhou, né? 40. Muito bem, parabéns. Muito bom mesmo. Né? Aí o pessoal é garantido, é caprichoso. Então, no boi-bumbá, 40. E vejam que o 40 está na coluna aqui da frequência absoluta. Então, o que é a frequência absoluta de quem prefere, né, como gênero musical, o boi-bumbá? 40. 40 o quê? 40 entrevistados falaram que foi o boi-bumbá, tá? Porque precisava escolher. Então, nós estamos falando aqui da frequência absoluta. Então, eu volto aqui um pouquinho, ó, e olha só, é o número de vezes em que uma determinada variável assume um valor, tá? Então, nós estamos aqui, ó, na nossa variável, qual é? A quantidade de, né, no caso aqui dos entrevistados, que foram os professores aqui do CMEAN, que preferem como gênero musical o boi-bumbá. Tá? Viu como é fácil? Então, isso é a frequência absoluta. É aquela quantidade ali que, né, total daquela determinada variável. Ok? Simples, né? Muito bem. Agora vamos ver a frequência absoluta de quem prefere o rock, tá? O gênero musical rock. 25 professores, né, preferem rock. Tem um pessoal também que gosta do funk, 20. Tem os professores do forró, 10. Tem o pessoal do sertanejo, que eu até achei que ia ser mais, né? Sertanejo, 3. E tem até gauchesca aqui, ó, né? Gauchesca, lá do Rio Grande do Sul, né? O professor Alexandre vem lá das Pampas. Então, também prefiro aqui a gauchesca. Muito bem. Então, vimos o quê? Vimos as frequências absolutas, tá? Dos gêneros musicais, dos professores aqui que foram entrevistados, né? Que, no caso, os professores do CMEAN. E aí tem o total na última linha. Foram entrevistados 100 professores. Tá? Como é fictício, eu já coloquei propositalmente o número 100, tá? Nesse primeiro exemplo. E agora nós vamos, então, calcular a frequência, a outra frequência. Nós vimos a absoluta e agora nós temos a frequência relativa. Tá? E aí, frequência relativa, vejam que tem aqui, ó, um Rzinho, né? Aqui, ó, o Rzinho de relativo, tá? Então, a frequência relativa é definida como a razão entre a frequência absoluta e o número total de observações. Vejam aqui, ó. É a porcentagem. O que é porcentagem? Porcentagem. Nós vimos até
a origem, né? Uma das explicações de como surgiu o símbolo da origem, né? Como surgiu, né, a origem aqui do símbolo da porcentagem. Nada mais é que por 100, né? Por cento. Uma divisão por 100. Então, agora na frequência relativa, ó, nós vamos voltar àquela tabela anterior e calcular as frequências relativas de cada um. Vejam aqui, ó. Boi-bumbá. Nós vimos que a frequência absoluta do boi-bumbá é 40. Então, relativa, tá? Agora nós tínhamos somente a primeira coluna e a segunda, né? E a segunda. Agora nós temos aqui a terceira coluna, tá? E a quarta coluna. Né? Essa terceira coluna aqui, frequência relativa, tá? Só que ela ainda não está em porcentagem. Mas ela é frequência relativa por quê? Porque 40 dividido por 100. E aí, professor, por que 100? Né? Porque o que a gente vai fazer? Ela é relativa, ela é em relação ao total. Tá? Ó, ao total. No caso aqui, foram 100 entrevistados, né? Então, nós temos 40 de 100. São 40 pessoas de um total de 100. 40 de 100. 40 por 100. 40%. E aí temos essa, né? Ó, divisão, né? Que é uma razão. Uma divisão é uma razão. A razão 40 para 100. Nós temos esse formato, né, dessa divisão, tá? 40 centésimos, né? A gente pode também representar 40 centésimos, tá? Os dois aqui, ela é a fração 40 centésimos, tá bom? E na forma decimal. Tem a forma desse número em fração, que é 40 centésimos, e a forma decimal, 0,40. Quando nós dividimos aqui 40 para 100, nós temos aqui a nossa forma decimal, 0,40. Né? A própria leitura desse número já nos diz, ó, 40 centésimos, 2 casas após a vírgula. Tá? E, então, ficou fácil tirar a porcentagem, né? Quando o denominador é 100. No caso aqui, o total é 100. O denominador para todos será 100. Nesse caso, 40%. Tá? Aqui, ó, né? Como o denominador é 100, já vai dar 40%. Então, nós podemos dizer que aqui no boi-bumbá, né? Olha aqui comigo, ó. Aqui no boi-bumbá, nós temos na frequência absoluta, né? O que é a frequência absoluta? Então, só olhando para a tabela, eu já consigo, né, explicar de uma forma bem fácil, né? 40 do total dos entrevistados, que no caso eram os professores do Centro de Mídias, preferem, né, o boi-bumbá como gênero musical. E essa é a frequência absoluta, né? É a quantidade de vezes que você verificou na sua pesquisa, tá? Daquela variável, que no caso, qual é? A quantidade de pessoas que preferem, no caso os professores do CMEAN, que preferem o gênero musical boi-bumbá. Frequência absoluta, ok? Agora, frequência relativa. O que vai, né? O que você precisa sempre prestar muita atenção? Relativa é em relação ao total. Então, o total a gente já tem 100, né? Então, você vai dividir aquela frequência absoluta aqui, tá? Pelo total. 40
dividido por 100. Como o denominador é 100, como o total aqui deu 100, né, e isso aí dificilmente vai acontecer, aqui foi porque foi, né, no caso, é fictício, ou a gente já coloca 100, vou entrevistar 100 pessoas, vai ter o seu 100. Muito bem. Mas na maioria das vezes, isso não acontece. Nesse caso, ó, 40% já deu o denominador 100. Né? E aí a nossa frequência relativa é 40%. Pronto. 25 preferem rock. Frequência absoluta e a frequência relativa. Você vai calcular pegando a frequência absoluta, que é 25, e dividir por total, pelo total, tá? Aqui no caso é 100, tá? Muito bem. Que no caso aqui vai ficar fácil, né? Como o denominador é 100, 25 centésimos, 25%. E aí, para o funk também é a mesma situação. 20, você vai pegar a frequência absoluta, dividir pelo total, que é 100, 20 centésimos, ó, a forma aqui, eu coloquei em todas as formas, né? Uma forma aqui, ó, na fração centesimal, a forma decimal, 20 dividido por 100, 0,20, e nós temos aqui 20%. Tá? Forró. No forró, são 10. A mesma coisa, 10 centésimos, né? Forma de fração, forma decimal, 10%. Sertanejo é 3, então 3%. E no gauchesca, 2%. Agora, o que a gente repara? Ó? O total, então, são 100 entrevistados, tá? Aí, 100 dividido por 100, nós temos o número 1, tá? Ó, né, ó, 100 por 100, 100 dividido por 100, nessa coluna, né? Que é igual a 1. E se nós pegarmos aqui todos esses números decimais e somarmos, vai dar 1, né? Aqui a gente deu 100 sobre 100, que também é 1. E 1, e o que nós temos aqui, ó? 100%, tá? Então é importante verificar também essas somas, esses totais aqui. Ó, 40 mais 25, 65, 85, 95, 98, 100%. Tá? Vamos ver, né, mais exemplos. Tá? Nós temos aqui o nosso exemplo 2. No exemplo 2, dá uma dica aqui, ó. Voltar à tabela anterior, né? Voltando à tabela anterior, o que a gente tem? Que o total aqui deu 100, né? Porque é o total das frequências absolutas. E nós pegamos, então, as frequências absolutas e dividimos pelo total. Então, esse 100 saiu sempre daqui, tá? Muito bem. Agora, nesse exemplo aqui, ó, nós já vamos verificar, ó. Aqui, essa tabela em relação ao sexo, nós temos o seguinte. Do sexo feminino, nós temos 15, ó, frequência absoluta. No masculino, tem 10 pessoas, tá? E aí, o que acontece, ó? Você vai somar, tem que ter o total. Então, qual é o total? 25. Por que tem que ter o total? Porque a frequência relativa, ela vai ser o quê? A frequência absoluta, ó, dividida pelo total. No caso anterior eram 100, agora são 25. Você vai fazer isso sempre, tá? Para calcular a frequência relativa. Então, nós temos uma fração aqui, ó, 15 dividido, tá? Isso é a mesma coisa que 15 dividido por 25. Tá? 15, 25 avos.
que na forma decimal, você fazendo essa conta 15 dividido por 25, né, vai dar 0,60, que é 60%. Então, você pode pegar, fazer a divisão, né, fazendo 0,60 vezes 100, tu tem 60%. Você pode também pegar aqui, ó, e para calcular, né, tirar daqui e transformar em percentual, o que você precisa fazer? Multiplicar por 100. Né? Então, você pode multiplicar aqui por 100. Tá? Você pode, então, aqui é número, né, se você quiser colocar, não há necessidade, né? Mas é uma multiplicação de fração, o denominador não aparece, mas é 1. Aqui você pode simplificar, dá para dividir por 25, que dá 1, e aqui por 25, que dá 4. 15 vezes 4 é 60. Tá? Quando você faz essa multiplicação por 100, você já tem o percentual, 100%. Tá? E aí você vai fazer o mesmo com o 10. Sendo que você já tem 2, sendo que um deu 60%, tá? E o total é 25, quanto que tem para o outro para dar 100%? 40%. Né? Caso você queira fazer a conta para conferir, né? Ó, vai dar, então, aqui dividir por 25, e aqui dá 4, que nós já vimos isso, agora 10 vezes 4, 40%. Muito bem, ó. 60 mais 40%, 100%. Aqui nas nossas frações, nós temos aqui, ó, 15 mais 10 é 25, né? Nós temos aqui 25 de 25, né? Isso aqui é o 15, 25 mais 10, 25. É uma soma de fração, tá? Como eu falei, 15 mais 10 é 25, eu posso fazer isso porque os denominadores são iguais, né? Na soma de fração, nós temos que ter denominadores iguais, né? O denominador fica aqui, nós estamos falando aqui, somando 25 avos. 15, 25 com 10, que dá 25, 25 avos. Isso tudo é igual a 1. Sempre quando eu tenho o numerador e o denominador igual, isso é o número 1, tá? É 1 inteiro. Muito bem. Vamos aqui para mais um exemplo. No exemplo 3, nós temos a frequência relativa. Numa determinada turma do 8º ano, após a realização de uma avaliação de língua portuguesa, o professor construiu uma tabela e nela colocou as frequências das notas. Encontre as frequências relativas. E aí nós temos, então, o que a gente vai fazer? Tá. Aqui, né, nós temos, então, as notas, né, dos alunos que tiraram 5 até os alunos, né, ó, tem um 7 aqui, ó, que chegaram próximos do 7, né, aqui quem tirou 7 até quem chegou próximo do 8, né, aqui já quem tirou 8 são os intervalos, né, até próximo do 9, e quem tirou 9 até quem tirou 10 aqui, tá? No caso, então, nós temos aqui, nesse intervalo de 5 a 7, 2 alunos. É a frequência absoluta, tá? 6 alunos ficaram entre as notas 7 e 8, 8 alunos entre 8 e 9, e 4 alunos entre 9 e 10. Muito bem. O que nós vamos fazer? Somar, né, as frequências absolutas. Vamos ver quantos, então, que nós estamos falando aqui. Pronto, já temos o total. Por que eu quero saber esse total, professor? Porque nós vamos fazer, né, o 2 em relação, né, à frequência relativa, em relação a quem? Ao total.
2/20, então. Então, 2 dividido por 20. Para nós encontrarmos, então, o percentual, multiplicamos por 10. 10%. 6, ó, dividido por 20 vezes 100. 30%. Nós temos aqui 8 dividido por 20, 100%, né? Vezes 100, 40%. A mesma coisa que... Quanto que vai dar aqui? Vai pegar 4 e dividir por 20 vezes 100. Conseguiram compreender? Ó? E aí, quantos por cento que daria aqui? Né? Se total é 20, nós estamos aqui somando os últimos 4, né? Daqui até aqui, nós já temos aí quantos? 80%, né? Quanto que falta para 100%, né? A gente já sabe aqui que vai ter que dar 20%, tá? Ó, 4 dividido por 20 vezes 100. Estou colocando no formato de fração, né? A gente pode simplificar, né? Posso simplificar por 20 aqui embaixo, que dá 1. Quando eu falo simplificar, estou dividindo aqui por 20 e dividindo aqui também por 20. 100 dividido por 20 dá 5. 4 vezes 5, 20. Né? 20%. Que nós já pensamos que daria isso, né? Porque eu fiz o primeiro, deu 10%. E aí, o que é 10%? Se eu sei que 2, tá, são 10%, 6 são quantas vezes maior do que 2? 3 vezes, né? Vejam aqui, ó, 10% vezes 3, 30%. 2 vezes 3, 6. Né? Olha como a matemática tem a sua lógica. 2 vezes 4 é igual a 8. Então, estou multiplicando por 4. 10 vezes 4 é igual a 40%. Né? Olha, de 2 para 4, vezes 2. 2 vezes 2, 4. Ora, 10% vezes 2, 20%. Então, encontrando a primeira e fazendo essa relação com os outros, né? Porque são múltiplos de 2, também encontraríamos aqui a nossa resposta, né? Temos aqui, então, 100%, ó, tá? A soma aqui tem que dar 100%, porque nós estamos falando de tudo. Nós pegamos aqui em relação ao total. Ok? Muito bem. Então, aqui, ó, essa é a frequência absoluta, né? E frequência relativa. Esse é o objetivo, né, que nós vimos lá, né, da nossa aula. Entender melhor, então, o que é uma frequência absoluta. É aquela quantidade de vezes que você pegou. Calcula o total, porque desse total, né, a relação dessa frequência absoluta, dessa variável, dividida pelo total, é que vai dar a nossa frequência relativa, ela relação ao nosso total aqui. E aí nós temos o percentual, a porcentagem, que vai dar aqui, ó, nós temos o total que deu 20, aqui tem que dar 100% também. Muito bem, chegamos aí ao final da nossa aula, ficamos por aqui.